Numa obra de arte do mestre Picasso, Guernica, vi tanta emoção, explodindo uma bomba de ódio, dividindo o povo de uma nação. E nas torres do meu pensamento, naquele momento, pintava Gaudí. Eu senti o desejo de ser o salvador dali. Olha, devagar se vai ao longe, é por isso que eu não corro. Porque eu sei que lá na curva da estrada tem um morro onde quem corre vai cansar, e devagar eu chego, eu subo. Se o meu pranto resolvesse os problemas que eu trago comigo, eu chorava até cantando, só não corria o perigo de ter que correr atrás desse pão de cada dia, que cada dia tá mais difícil, mais difícil, mais difícil de ganhar. Mas a necessidade de se alimentar faz o pobre se escravizar. A necessidade de se alimentar faz o suor a cântaros do rosto jorrar. Mas a necessidade de se alimentar faz a gente lutar, se organizar, faz a gente ter consciência para poder entender por que é que a gente sofre tanto, né? E aí a gente se organiza, luta e faz com que a vida da gente melhore. Mas é uma sinergia que só vem com consciência. Enquanto nós não tivermos consciência de o que falta a nós, está sobrando na mão de poucas pessoas que têm o poder aquisitivo do mundo todinho, a gente não consegue identificar quem são nossos aliados para chegar aos nossos interesses e quem são os nossos inimigos que não deixam a gente viver bem. Isso é muito fácil de você perceber quando dá um clique na tua cabeça e você adquire uma coisinha chamada consciência. É por isso que Deus me deu esse livro aqui, para que eu passe para vocês, ó. Sociedade Planetária, Mundo Natural e a Competitividade Fraterna. Você já tem o seu? Você já adquiriu o seu? Não? Está na hora, compre o seu livro para você entender aqui porque é que muitas vezes você está sofrendo e está achando que está pagando pecado de outras vidas, e não é não. Muito do nosso sofrimento aqui é material mesmo, e é por causa da economia, da forma como a humanidade se estruturou para fazer o que é que a gente vai produzir, como nós vamos produzir e para quem nós vamos produzir. Essas três perguntinhas que a gente procura responder aqui através de vários questionamentos. Perguntando. Meu avô contava a história de um cabra que ganhou uma cultura muito poderosa só fazendo pergunta. Chegava perto de um nutricionista e dizia: pô, eu comi um prato de farinha ontem, foi maravilhoso. Aí o nutricionista dizia: mas farinha, é isso, é aquilo outro, você deveria comer isso e aquilo. Olha, aprendi. Chegava perto do advogado, o cara fazia a pergunta mais esdrúxula do mundo. Aí o doutor derramava sabedoria e o cara aprendia. Daqui a pouco o cara estava versado, era em tudo, né? Porque a sabedoria original é o grande barato da vida. E todos nós temos. Todo ser humano, aliás, não é só todo ser humano não, todo bicho da vida, todo ser terrestre, dos animais, dos vegetais, das bactérias, tudo que existe. Você vê um vírus desse aí, ele tem uma inteligência original. Por isso é que ele é mutante, por isso é que saem as variações. Ele leva uma porrada aqui do nosso organismo, que está querendo se livrar dele, ele arranja um jeito de sair pela tangente e arrumar um jeito de contaminar a gente de novo, de ficar mais forte. Nós também somos a mesma coisa, nós seres humanos, só que somos os seres mais evoluídos da Terra. Nós pensamos, nós meditamos, nós refletimos, não é verdade? E nós somos divinos, nós estamos aqui para nos divinizar. Nós somos feitos aqui à imagem e semelhança do divino, mas nós estamos num processo ainda evolutivo, para a gente chegar num determinado período à divinização. E ainda temos muito a fazer, a caminhar. Esse livro ajuda, por isso você adquira o seu. Liga para mim, 21, Código do Rio, 996138938, 996138938, e você adquire o seu, mando para qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Custa R$50, mais as despesas postais. No Brasil sai uma faixa de R$70, 50 do livro e 20 das despesas postais. Esse livro aqui começou com um sonho que eu tive no ano de 2002. E eu fiquei de 2002 a 2017 escrevendo. Foram 15 anos em que chegavam mensagens na minha cabeça, eu tinha que parar para escrever ou fazer uma anotação. Já falei isso aqui muitas vezes, não vou ficar repetindo, mas começa em 2002 e fica pronto em 2017. E o primeiro insight que eu tive foi um sonho que eu tive. Eu tive um sonho com Jesus Cristo. Eu estava num lugar chamado Sítio Mundo Natural. Daí saiu a Sociedade Planetária Mundo Natural.
um sítio ali na subida da Serra das Araras, indo para São Paulo, na cidade de Pinheiral, onde eu me hospedei. Eu estava com estafa, tinha passado por um momento difícil, muito cansado, e fui passar uns 15 dias num lugar muito bucólico, bonito, chamado Sítio Mundo Natural. E tive um sonho, e desse sonho nasceu um cordel, e desse cordel nasceu esse livro. Eu vou ler um trechinho desse primeiro momento, quando eu tive esse sonho. A sociedade mundo natural e a competitividade fraterna nasceram da observação do processo evolutivo da humanidade. Meditando sobre a viagem humana até este momento em que nos encontramos, qualquer um poderá constatar que é necessário criarmos um sistema de convivência justo entre os que compartilham o meio ambiente terrestre, ou nunca seremos civilizados. Sendo a espécie mais evoluída até agora no nosso planeta, os humanos têm a responsabilidade de elaborarem um sistema desse tipo. Toda colaboração nesse sentido será muito bem-vinda. Estou dando minha contribuição nessa cartilha de bem viver. Precisamos promover a adequação entre as formas como as riquezas são produzidas e a sua distribuição entre todos nós. Um consenso entre as partes que produzem riquezas de como reparti-las de forma justa precisará ser construído. Este será um pacto entre os humanos que deverá ser extensivo para toda a natureza e a vida terrestres. Este tema já mereceu os estudos e a dedicação de grandes pensadores, porém até hoje existem inúmeras lacunas entre tudo que já se pensou sobre esse assunto e o que se praticou a seu respeito. É sobre estas lacunas que trato nesta minha cartilha, nesta cartilha que eu chamo Cartilha de Bem Viver, que é o livro Sociedade Planetária Mundo Natural. Precisamos encontrar um caminho ideal para chegarmos a uma sociedade altruística, fraterna e justa. No atual estágio da vida humana, já produzimos os recursos necessários para vivermos bem, em paz e para toda a humanidade viver equilibrada e feliz. E o que é que está faltando para a gente fazer isso? Está faltando usarmos esses recursos em favor de um projeto humano que nos leve nessa direção. Falta à humanidade um projeto para a humanidade, não tem. Tem pessoas que têm projeto pessoal, tem pessoas que têm projeto para a sua família, alguns países têm projeto até para o próprio país, e não são muitos países que têm esse projeto. A maioria de nós, seres humanos, somos rebocados, principalmente por quem sabe ganhar muito dinheiro. E eu digo nessa cartilha de bem viver que nem sempre quem sabe ganhar muito dinheiro são as pessoas mais sábias do mundo. São pessoas que sabem ganhar muito dinheiro. E às vezes você ganha dinheiro roubando, você ganha dinheiro explorando, você ganha dinheiro destruindo a natureza. Eu digo também que nós temos que gerar dinheiro de maneira limpa e a distribuição justa do que está sendo gerado de riqueza no mundo precisa ser feito. É um freio de arrumação. Ou a humanidade dá esse freio, ou nós não teremos futuro. O homem, o ser humano, nesse modelo que nós estamos aqui, nós não teremos mais 200 anos na Terra sem que nós estejamos comendo uns aos outros ou até sendo extintos e destruindo, o que é pior, as outras formas de vida. Então eu pergunto, que ser divino é esse? Que imagem e semelhança de Deus que nós somos? Se nós estamos aqui destruindo a nós mesmos, a biosfera, ou seja, o espaço da Terra que permite que a vida exista, e destruindo a própria vida da Terra, que divindade é essa? Então, nós somos uma divindade sim, mas em construção. E se nós não fizermos a coisa certa, nós vamos sumir daqui. Então, eu digo que esse tema mereceu estudo e dedicação de grandes pensadores, mas existem lacunas entre tudo que se pensou sobre esse assunto e o que se praticou a seu respeito. E esse livro preenche algumas dessas lacunas. No atual estágio da vida humana, já produzimos recursos necessários para vivermos bem, em paz, para a humanidade ser equilibrada, feliz. E por que é que não estamos equilibrados e felizes? Por que tem tanta guerra? Por que tem tanto puxa-encolhe? Por que tem tanta confusão entre a humanidade? Por que aqui no Brasil, um país rico, maravilhoso, com 8 milhões de quilômetros quadrados, com terras cultiváveis, sem frio de enregelar e sem calor abrasante, por que a gente não está bem pra caramba? Pergunta.
Esse livro tem muitas perguntas, quem vai responder somos nós. Se usarmos os recursos da terra com inteligência, se nos despirmos da ganância pessoal e do egoísmo, se reconhecermos e respeitarmos todos os talentos humanos, criando e colocando em prática um sistema econômico, político e social que não desperdice um só desses talentos, teremos, quando isso ocorrer, uma verdadeira e divina humanidade. Seremos ricos, poderosos, seremos unidos. Seremos uma sociedade feliz e não um mundo onde alguns serão muito ricos, outros remediados e a maioria composta de pobres, miseráveis e todos infelizes. Construiremos uma civilização planetária e faremos a globalização pelo que temos de melhor. Tive há algum tempo um sonho muito especial. Nele eu fui levado a me encontrar com os maiores benfeitores da humanidade para uma espécie de santa ceia. Ali fui apresentado a Cristo e me tornei um discípulo dele, ganhando o privilégio de viajar ao seu lado pelo mundo afora e receber dele alguns ensinamentos e uma promessa, que o Apocalipse de João, ou o Apocalipse, poderia ser revogado se a humanidade se divinizasse. O Apocalipse poderá ser revogado se a humanidade se divinizar. O que é isso? Todas as culturas do mundo dizem que um dia nós vamos desaparecer da Terra, que vai ter um apocalipse, que vai ter o fim do mundo. E por que é que a gente já nasce com esse desígnio de desaparecer, de um dia a humanidade ser queimada no fogo? Será que Cristo, o Filho de Deus que veio aqui na Terra, não veio nos dar a esperança para que, ao invés de nós nascermos com a certeza e vivermos com a certeza que um dia a humanidade vai desaparecer daqui, a gente não possa ter a esperança de que nós vamos sair daqui e ocupar espaços do cosmos onde a vida poderá ser possível, ou onde a gente poderá fazer com que a vida seja possível de existir. Então essa é a esperança maior que Jesus nos dá. No meu sonho eu recebi de Jesus uma missão, escrever um novo evangelho que falasse de uma boa nova econômica. Evangelho, você sabe que significa boas novas, trazer novidades boas. Depois disso, passei a enxergar novas possibilidades para o futuro da humanidade. Adaptei conceitos que eu havia adquirido até ali aos ensinamentos de Cristo, inclusive minha visão das relações dos homens com a economia, a geração e a distribuição das riquezas. Essa minha nova visão me mostrou a sociedade planetária, mundo natural e a competitividade fraterna. Isso aqui é uma coisa séria. Ao ler o Evangelho de João, aí você vai na Bíblia para constatar isso aqui. Ao ler o Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 7 e 8, poderemos entender o sonho que eu tive e relatei aqui. Ali, Jesus diz: eu tenho falado essas coisas para que não tropeceis. Não obstante, eu vos digo a verdade. É para vosso proveito que eu vou embora, pois se eu não for embora, de modo algum virá a vós o ajudador, mas se eu for embora, vô-lo enviarei. E quando este chegar, dará ao mundo evidência convincente a respeito do pecado, e a respeito da justiça, e a respeito do julgamento. Em Mateus 5, 20, capítulo 5, versículo 20 diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, de nada adiantará a tua justiça. Jesus também me mostrou que eu poderia escrever sobre este tema tão importante e polêmico, economia, sem ter me formado em uma grande universidade para me tornar uma autoridade nesse assunto. Ele mesmo, no seu tempo, foi questionado por doutores por discutir assuntos que os da sua classe social não estavam acostumados ou não estavam autorizados a fazê-lo. Vejamos em João, capítulo 7, versículos 15, 16, 17 e 18. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado tanto? Jesus respondeu: o que ensino não é meu, mas pertence àquele que me enviou. Se alguém desejar fazer a sua vontade, saberá a respeito do ensino, se é de Deus
ou se falo da minha própria iniciativa. Quem fala da sua própria iniciativa está buscando sua própria glória, mas quem busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro e não há nele injustiça. Fui autorizado por Cristo no meu sonho a usar essa sabedoria original que Deus dá a todos os seres vivos, que está em desenvolvimento enquanto a gente evolui, e no ser humano já é bem avançada a sabedoria original, para que eu pudesse escrever essa cartilha para a honra e a glória de Jesus. Esta cartilha de bem viver tem essa finalidade: fazer com que nós possamos entender por que sofremos aqui na terra e entender que até o Apocalipse, que é a pior das dores que nós poderíamos passar, porque seria uma espécie de holocausto total dos seres humanos na terra, poderá ser evitado se nós caminharmos de acordo como é preciso que nós caminhemos, em busca do bem, da fraternidade, das trocas positivas, do compartilhamento e não da destruição da natureza. Esse sonho foi relatado em detalhes no cordel, o Evangelho Econômico de Jesus Cristo para o terceiro milênio. Eu escrevi ainda no ano de 2002 e dele saiu este livro. Sociedade Planetária, Mundo Natural e a Competitividade Fraterna. Adquira o seu. 21, Código do Rio, 996138938. Desejo de ser o salvador daqui